pessoal, paz do Senhor, Pastor Leandro aqui falando, iniciando o quadro Pergunte ao Pastor. Você que tem uma curiosidade, uma dúvida, interaja conosco no nosso canal e faça a sua pergunta, nós teremos o maior prazer em respondê-la. Amém? Seguindo com a primeira pergunta, um dos nossos seguidores e internauta pergunta: Pastor, como lidar com a crise conjugal sendo um pastor? É algo extremamente difícil, por conta de que nós não pastoreamos dentro da nossa casa. Ali nós somos marido, ali nós somos pai, ali nós somos amigos. Então nós precisamos entender, respeitar e separar essa distância que tem entre ser um marido e ser um pastor. Mas se tratando de alguém que conhece as Escrituras e sabe dos princípios de Jesus, eu fico com o Efésios 5:21, que é o melhor caminho para que um matrimônio, para que uma vida conjugal, ela possa ter êxito e ser duradoura nessa terra. A mulher, ela deve honrar o seu marido, né? Respeitá-lo e estar com ele em todo o tempo e principalmente nas suas decisões, aquelas extremamente difíceis. Enquanto ao homem, a palavra vai dizer que ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, a mulher por vez pode ser mais sensível, está mais propícia a algum tipo de crise. E o papel do homem, do marido neste momento é seguir as Escrituras e dizer o quanto a ama, respeitando os seus dias de crise, os seus dias de dificuldade e, sobretudo, trazendo o amor para dentro do seu lar. Eu acho que o que a Bíblia nos diz é o que nós devemos seguir para enfrentar uma crise conjugal, essa que vai afetar, seja pastores, sejam obreiros, nas suas decisões, aquelas extremamente difíceis. Enquanto ao homem, a palavra vai dizer que ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, a mulher por vez pode ser mais sensível, está mais propícia a algum tipo de crise. E o papel do homem, do marido neste momento é seguir as Escrituras e dizer o quanto a ama. Então fique com essa palavra, com essa dica. Alicerce-se a palavra de Deus e você terá êxito dentro do seu casamento. Aproveitando a você que nos acompanha e nos assiste, dê um like nesse vídeo, compartilha e também se inscreva no canal, porque essa palavra há de alcançar muitas vidas através do teu esforço também. Partindo para a segunda pergunta, alguém pergunta: como você define a igreja comunhão com Deus para você? Isso é uma pergunta muito individual. Se eu pudesse resumir ela em uma frase, eu resumiria em uma grande escola ministerial. Por quê, pastor? Porque há quase 15 anos atrás, quando eu coloquei os meus pés dentro da igreja comunhão com Deus, se tratava de alguém totalmente descomprometido com a palavra e com pouco interesse em se tornar um verdadeiro cristão e um homem de Deus. Através da vida do nosso pastor presidente, o pastor Ivan Carlos, que nos concedeu uma oportunidade de se tornar obreiro depois de alguns anos, e daí pra frente eu me tornei um diácono, um presbítero, chegando a ser um pastor e cuidando de uma igreja subsede. Então, o que resume o sentimento que eu tenho pela Igreja Comunhão com Deus hoje é uma grande escola ministerial. Aqueles que querem aprender, aqueles que querem crescer, aqueles que almejam ser um grande homem e uma mulher de Deus, exercer uma função ministerial, é uma igreja que dá todo o aporte, toda a estrutura e toda a oportunidade. Amém? Seguindo para a terceira pergunta. Alguém perguntou acerca do que é o jejum de Daniel e como fazê-lo. Preste bem atenção. Quando nós falamos de Daniel, a Bíblia relata que ele é um dos jovens que vai ser levado cativo à Babilônia. E chegando naquele lugar, o intuito do povo babilônio é descaracterizar Daniel e também aqueles que foram levados consigo. Daniel, então, ele vai fazer uma proposta aos cozinheiros do rei, pedindo para que eles se alimentassem apenas de água e de legumes ou de vegetais, por um período de 10 dias. E se depois desses 10 dias houvesse um declínio na feição deles,
então eles entenderiam que eles deveriam se alimentar com a comida que era servida dentro daquele lugar. Então, quando nós falamos do jejum de Daniel, ele vai se restringir a todo tipo de alimento saboroso. Então, se nós trazermos para os dias de hoje, você vai abrir mão da sua pizza, você vai abrir mão do seu refrigerante, você vai abrir mão das suas guloseimas e você vai se alimentar apenas de vegetais cozidos e também de água. Algo que é extremamente difícil, deve ser muito bem pensado, porque a palavra diz que todo voto de tolo Deus não respeita. Então, para você que fez essa pergunta, fica a dica: respeite o limite do seu corpo, o período que você vai determinar para com Deus, o quanto você vai ficar dentro deste propósito de jejum de Daniel, apenas se alimentando de vegetais e de água, porque o intuito de Deus nunca é que nós colocamos a nossa saúde à prova, mas que sim, nós jejuemos e oremos a Ele para que nós possamos alcançar a comunhão. Então, em resumo, o jejum de Daniel, você vai retirar todo tipo de alimento e vai se alimentar apenas de água e de vegetais cozidos, como Daniel fez naquele momento dentro da Babilônia. Próxima pergunta? Pergunta número 4. Qual é a passagem bíblica que mais te emociona? Quando nós falamos de passagens bíblicas e de emocional, é muito claro que quando nós olhamos para o sacrifício, para a expiação de Jesus na cruz do Calvário, vendo a maneira e as proporções que tudo aquilo se tornou, e é muito bem narrada com riqueza de detalhes pelos evangelhos, desde quando Jesus ele é preso, esbofeteado, sentenciado por algo que ele não cometeu, ele é levado à cruz do Calvário depois de sofrer inúmeras chibatadas, colocado uma coroa de espinhos sobre a tua cabeça, uma zombaria muito grande por conta daqueles que estavam levando ele até o Calvário. Se trata de um momento de muita emoção, mas se fosse para mim destacar, porque essa é incomparável, não há nada maior na Bíblia do que o sacrifício de Jesus, eu ficaria com as 2 cartas que Paulo vai escrever a Timóteo. Em termos emocionais e estruturais, me chama muito a atenção, porque Paulo já havia cumprido com grande excelência todo o seu propósito na terra, fundando inúmeras igrejas, fazendo inúmeras viagens missionárias, pregando o evangelho na Ásia Maior, na Ásia Menor. E o momento que ele vai escrever essas 2 cartas para Timóteo, este jovem pastor, esse jovem aprendiz do evangelho, ele está preso. E a palavra fala que essa detenção é a última. Dali Paulo sairia somente para ser morto por conta do evangelho. O que me emociona é que alguém está detido, ainda assim consegue encontrar força, consegue encontrar coragem, consegue pegar papel e caneta, trazendo para os termos dos dias de hoje, e escrever 2 cartas tão emocionantes para Timóteo, o ensinando, o incentivando e mostrando para ele que todo sacrifício ora feito pelo evangelho valeria a pena. Então, algo que me chama muita atenção e que mexe a minha pessoa como um pastor, como um homem de Deus, como um pregador do evangelho, é a postura de Paulo dentro de uma prisão, pronto a ser morto, ainda assim escrevendo e incentivando pessoas a seguir no evangelho. Amém? Aproveitando você que tem acompanhado o nosso quadro Pergunte ao Pastor, eu tenho um convite muito especial para você. Às quartas e sextas, às 19h30 e domingo às 18 horas, nós estamos com os nossos cultos ali em Jardim Vila Formosa, na Igreja Comunhão com Deus Subsede. Ela fica endereçada na rua Monsenhor Antônio de Castro, no número 708, Jardim Vila Formosa. Eu faço votos que você convide a sua família, que você venha passar um dia conosco, conhecer um trabalho e principalmente sentir a presença e a graça de Deus. Você é meu convidado especial. Nós queremos receber a você e a sua família para um grande culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Deixa a sua pergunta, a sua dúvida. Teremos o maior prazer e honra em respondê-lo. Curte e comente este conteúdo para que ele possa alcançar mais vidas. Deus abençoe e fiquem na paz de Deus.